Começando a resolução do exercício de escala, número 1, nós temos o seguinte enunciado. No mapa em que a escala numérica, então já nos informa que a escala é esse, corresponde 1 por 45 mil. Isso aqui é o mesmo que dizer nesse formato. Nós sabemos então que esse 45 mil é a quantidade de vezes que foi reduzida a superfície terrestre e é, portanto, nossa escala. Então, ele já nos dá a informação que escala é 4.500. Continuando com a leitura, ele diz: e 10 centímetros no mapa correspondem, na realidade, ao que? Repare, então, que ele nos dá 10 centímetros no mapa, o que a gente entende que ele é o desenho, e ele pede sobre o quanto esses 10 centímetros representam na realidade. Reparem que aqui ele está querendo saber o desão. O desão a gente não sabe. Então, usando aqui nosso macete, tampando o desão, nós vemos que para achar o desão é o E versus o desenho. Aplicando, então, os resultados da fórmula, nós colocamos 4.500. Não façam a inserção do E com esse 1 por, porque ele é formado da leitura. Esse 1, lembrando, ele representa que 1 centímetro no mapa representa 45 mil centímetros. Isso também é fundamental dizer, que esse escala ele está em centímetros. E vamos multiplicar por 10 centímetros, que é digamos assim, a representação qual está falando no mapa. Então, é só a gente fazer o seguinte, é só a gente, então, fazer a conta e vemos que 4.500 multiplicado por 10 vai dar uma unidade a mais. Vai ser o mesmo número, como esse aqui, só que com mais um zero. O que vai dar, então, a ideia de 450 mil centímetros. Reparem só que o enunciado, ele pede, ele indica as alternativas em metros e em quilômetros. Então, aqui a gente precisa descobrir o quanto é 450 mil centímetros em quilômetros e metros. E para isso, basta lembrarmos dessa regrinha, sendo que em centímetros nós temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E em metros temos 1, 2, 3. Então, como que a gente pode entender que quilômetros para centímetros, centímetros para quilômetro, nós vamos cortar 5 zeros, 5 casas. Já de quilômetros para centímetro, nós vamos adicionar 5 casas. Certo? Enquanto nós pegarmos de metros para centímetros, nós vamos ter uma diferença, se aqui são 5 casas e aqui são 3 casas, 3 zeros, digamos assim. Reparem que a diferença entre 5 e 3 é 2. Então, no caso de metros para centímetros, você adiciona 2 casas, enquanto que ao contrário, de centímetros para metros, nós reduzimos 2 casas. Assim, então, a gente pode dizer que
45 mil centímetros, né? Nós precisaríamos então reduzir 5 casas, certo? Para transformar em quilômetros. 1, 2, 3, 4. E nós temos o 4,5. O que quer dizer então que são 4,5 km. Aí repare que na alternativa, né, nós estamos vendo aqui, esse número aqui, ele não está representando, né, nesses locais aqui. Tem 45 e tem 450. Então, não é nenhuma alternativa com quilômetro. Vamos agora ver quanto que é, né, a transformação para metros, né, como a gente viu aqui. Então, a gente vai pegar o mesmo número de centímetros e vamos reduzir 2 casas, né, conforme a gente viu nesse esqueminha aqui. Reduzir 2 casas, o que nos dá, então, 4.500 metros. A gente pode perceber, então, que a alternativa, né, correta é, então, a alternativa B de bola, que tem 4.500, né, que é o nosso resultado, certo? E a questão 2, ele nos traz um enunciado, né, sobre escala, mas o importante nosso é esse aqui, isso aqui que está o nosso enunciado da questão, né? Aqui, conforme ele diz, no mapa cuja escala é 1 para 500 mil centímetros, né? Lembrando que é em centímetros, e aí ele informa que a distância entre as duas cidades é representada por 15 centímetros. Né? Vamos olhar aqui, que ele já nos deu a escala, e ele nos deu o desenho, né? Afinal, ele disse a distância entre duas cidades, né? Que está no mapa, evidentemente. Né? É 15 centímetros, certo? Lembrando que a escala está em centímetros e o desenho também. Aqui ele também não dá, que nem o primeiro exercício, o desão. Né? Então a gente vai aplicar a fórmula, que a gente já viu aqui em cima, né? Multiplicar, certo? A gente já viu isso aqui nesse ponto. E aqui nós estamos usando, então, a fórmula do mesmo jeito. Então, desão igual multiplicado por 15, né, no qual nós vamos ter, então, né, 7.500.000, certo? Centímetros. E aí temos que passar, então, para quilômetros. Né? Aqui, se repare que, diferente do outro, ele só está nos dando em quilômetros, certo? Né? Então, a gente vai lembrar, né, do enunciado aqui, que de centímetros para quilômetros, nós vamos ter que reduzir 5 casas. Então, no caso aqui, reduzindo 5 casas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente fica, então, com 75 quilômetros, né? Que é a nossa resposta da alternativa E, D, conforme já está assinalado. A questão 3, ela nos diz aqui que a escala é uma relação de proporção entre a distância horizontal no terreno e a distância na representação cartográfica. Considerando essa relação, é correto afirmar que... O que nós podemos ver? Vamos ler a A, então. Em uma escala de 1 por 20 mil centímetros, a distância no terreno é diminuída 20.000 vezes para ser representada no papel. Gente, é justamente isso. Isso aqui está certo, né? Esse número que é indicado para nós quer dizer que
1 centímetro no mapa equivale, então, a 20 mil vezes da realidade representada, né? Se você usar 2 centímetros, você vai pegar 2, né, de 2 e multiplicar por 20 mil, que dá 40 mil, certo? E assim por diante. Então, você vai ter essa ideia. É a alternativa A, né? Já adiantando que é essa que é a alternativa correta, tá? Mas vamos ver as demais, por que elas estão erradas. A B diz que em uma carta cuja escala de 1 por 10 mil, uma distância qualquer nessa carta deve ser reduzida 10 mil vezes para corresponder à distância do terreno. Bom, isso aqui está errado porque não é qualquer, né, quantidade que você vai conseguir representar, né, fielmente o mesmo valor, né? Se a gente usar a escala gráfica, que é uma forma visível, né, e a gente for entender como ela funciona, esses números aqui embaixo representam centímetros, enquanto aqui em cima nós temos, né, pela escala que a B fala, seria 10 mil, certo? Se a gente usar a régua, né, conforme nós temos aqui, nós vamos ver, né, que 1 centímetro nessa régua ele vai equivaler a 10 mil. Né? Assim como a gente for ver a 2, nós vamos ver. Claro que lembrando que aqui não está de acordo com a régua, né? Mas se a gente fosse ver, seria esse formato. Então, deixa eu apagar aqui o desenho e fazer um desenho mais bonitinho possível relacionado a essa escala. Opa, isso aqui seria 1, né? É isso. Na verdade, o 1 seria aqui já, né? Mais ou menos assim, né? É que aqui está fora de proporção os demais, mas imagine que tem aqui o 2, no qual provavelmente vai ser aqui, né? Então o 2 seria aqui, né? E o 3, na verdade, ele acabaria aqui, né? Então se aqui isso aqui é 10 mil centímetros, como a gente já viu, né? Nós temos aqui, então, que multiplicar o 10 mil por 2, que dá 20 mil. Se multiplicar o 10 mil por 3, nós temos 30 mil. Logo, então, a afirmação que é trazida aqui, que qualquer distância nessa carta, ao ser reduzida 10 mil vezes, vai corresponder à distância do terreno. Não será, porque ela terá que depender da quantidade, né, que você representará no papel. Né, o que é diferente da A. A ela diz exatamente isso, né, que a distância do terreno é diminuída 20 mil vezes, dependendo de quanto foi representado no papel, né, para ser representado. Então ela faz a proporção, tá? Os demais, porque está errado. O C. Uma vez determinada a escala numérica de um mapa, não há necessidade de recalcular
esse mapa caso ele seja ampliado, né? Isso está errado, porque a escala precisa de proporção. Se uma carta com escala de 1 para 50 mil for reduzida 2 vezes, sua escala será de 1 por 25 mil. Né? Na verdade, se você for reduzir a escala, né, você vai ter que aumentar o denominador. Logo, né, para você reduzir a escala, você vai ter que multiplicar, né, ou seja, aumentar mais ainda. Né? Então você teria, na verdade, mais do que exatamente a quantidade. Então você, por exemplo, se for reduzir mais ainda, né, você vai multiplicando ela e não dividindo, né, como diz aqui a D. Né? Então essa afirmação está equivocada, e sendo a resposta correta. Né? Alternativa A. A questão 4 da Unesp, ela traz aqui a escala cartográfica e ela mostra, né, nesse item o que seria a escala gráfica. Certo? A escala gráfica é uma forma visual para nos representar. O que a gente vê nessa parte aqui, gente, eu peço que desconsiderem toda essa parte que está aqui, porque ela é meio que para confundir. Né? Então, eu peço que vocês considerem desse zero para a direita, né? No qual ela está representada aqui também no desenho, conforme vocês estão vendo. Aqui nós estamos vendo, então, a mesma representação, né? Só que não está pintado. Reparem, né, que aqui ela está dizendo a quantidade de quilômetros. Né? O que a gente pode entender, então, que é uma representação sobre a quantidade, né, de centímetros. Então, aqui a gente olhando nossa tabela, né, nossa escala gráfica, perdão, nós vemos o seguinte. Se a gente pega essa regra e coloca aqui, a gente percebe que ela equivale a 1 centímetro. Né? O que a gente pode, então, indicar aqui embaixo. Opa, estou usando a régua, não é isso. 1 centímetro. Né? Enquanto aqui seria 2 e aqui seria 3. Porque aqui seria exatamente a mesma coisa. Então, né, aqui, essa parte equivale a 1 centímetro, dessa aqui para essa equivale a 2 e dessa para essa equivale a 3. Né? Então, o que quer dizer? Ele está nos mostrando o que é, qual a escala desse mapa. Né? Porque é a mesma coisa de representar aqui 1 centímetro no mapa, conforme a gente vê nesse ponto, equivale a 615. Né? Só que aqui reparem que ele está indicando em quilômetros. Então a gente tem aqui quilômetros. Para achar a resolução, basta transferir isso para centímetros. Né? Uma vez que a escala gráfica, ela geralmente é nos representada em centímetros. Né? Nossa escala, né? Na verdade, não escala gráfica. E as respostas percebem que elas estão indicando sempre em centímetros. Né? Então, a gente consegue eliminar A porque percebe que ele está falando de 184,5. Aqui seria certo, né, no caso, se ao invés de 1, né, ele fosse colocado então 3. Que quer dizer que 3 centímetros no mapa representa então 184 milhões e 500 mil, né, centímetros. Da mesma forma que você olhasse aqui o C, que está falando, né, 1855, na verdade ela pega, só que está errado a quantidade, né? A D, perdão, acho que era essa que eu ia comentar. Que ele está dizendo, né, 1230. Aqui, na verdade, o certo seria se fosse 2. 2 centímetros no mapa representam 123 né, da unidade que foi retirado. Enfim, acho que ficou bem claro, né? Vou apagar aqui só para não confundir vocês que isso não tem a ver. Então, no caso, a gente só tem que ver o quanto que seria representado nesse exercício, né? Então, basta só transformar quilômetros em centímetros. Lembrando que a gente já falou lá no começo, né? Então, dessa fórmula que a gente sabe que de centímetros para quilômetros, nós vamos reduzir 5 casas, né? No caso, está em quilômetros, então é o processo contrário. Temos que adicionar 5 casas, né? Então, basta a gente fazer essa mudança. Adicionando 5 casas,
nós vamos ter então 1, 2, 3, 4, 5, né? Que a gente consegue ver só aqui os pontos para a gente ver a, a unidade. Então temos 61.500.000 centímetros. Que a gente pode perceber que a única alternativa correta pode ser então a E, né? Porque essa é a forma de representação do qual nós estamos vendo. Vamos ver aqui a questão 5. Né? Aqui nós temos então a informação sobre escala geográfica e escala cartográfica. E é correto afirmar exceto. Ou seja, você tem que marcar aqui qual é a afirmação incorreta. Sugiro nessa questão a gente ir por eliminação. Né? Então vamos ver aqui a primeira. Ele afirma que as representações de escalas grandes mostram áreas maiores em que aparecem com dificuldade e o detalhamento das áreas projetadas, como por exemplo 1 por 10.000. Né? Então nós vamos entender que 1 por 10.000 significa que 1 centímetro no mapa representa 10.000 centímetros da realidade. Né? Então essa é a diferença. Só para a gente, a título de comparação, olha que a dele diz: a escala é considerada pequena, escala pequena, quando se reduzem muitos elementos a serem representados para que possam caber numa folha ou mapa, como é o caso de 1 para 24 milhões. No caso, reparem, né, que aqui nós estamos então comparando, nós podemos usar para comparar, né? Não quer dizer que a gente tem que usar essa comparação em cada uma delas. Mas a gente repara então que no caso do 24 milhões, ele tem, né, uma maior redução. Né? Quanto maior a redução, vai ser o menor detalhamento, porque a gente vai ter que reduzir muito a superfície terrestre. Olha só nesse exemplo aqui, para mostrar para nós, né, o que seria. Né? Quando a gente olha esse mapa do Brasil aqui, olha a quantidade, né, que foi reduzido dessa imagem, certo? Né? No caso aqui, só consigo entender ler aqui, então nós temos 25 milhões de centímetros representando então, o mapa do Brasil. Né? Aí quando a gente amplia a imagem, né, nós vemos aqui que ele está falando, né, que só para usar o mesma legenda, né? E aqui nós temos esse outro dado que nós estamos representando, né? Só para conseguir entender aqui quanto nós temos representado, perdão, não é esse, 3 zeros, marca uma unidade, mais 3 zeros. Então seriam 4 milhões, né, digamos assim. Então você repara que 4 milhões, ela é um número menor, né, digamos assim. A gente está comparando nesse mapa aqui. Né? Então você tem uma escala em que você vai ter um menor denominador, né? Certo? O que seria mais ou menos aqui que a gente consegue visualizar, né? Que o menor denominador é a escala grande, conforme aqui a gente vê nesse mapa mental, que a escala grande ela vai ter um maior detalhe, porque a gente consegue visualizar, né, melhor, com mais precisão, os municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, né, que esse é o mapa, né, tendo, né, então, o menor denominador possível. Já a escala pequena,
é aquele que vai ter um menor detalhe e um maior denominador, né? Então, como a gente viu, aqui a escala pequena representa, né, o mapa do Brasil, né, mostrando também a América do Sul, vocês podem ver. E enquanto a gente ampliar essa imagem e ver o estado do Rio de Janeiro, nós vemos que ela, né, vai ter um maior detalhamento e para isso você tem um menor denominador, né? Isso se chama escala grande. Então, se você olha aqui as afirmações, a afirmação A está certa e a afirmação B está certa, né? Só que lembrando que ele quer a incorreta, né? Então, a gente sabe que a A e a D estão corretas. Na alternativa B, ele diz o seguinte, né, que a escala geográfica define o recorte espacial, seja local, regional, nacional ou mundial. E depois ele afirma outra, né, afirmação, né, que diz que a escala cartográfica é a escala de representação do mapa. Isso é a proporcionalidade entre o objeto real e a representação no mapa. Né? Repare como a B ela está correta, né? Seja a escala geográfica como a escala também cartográfica. Tá? Elas estão certas, as afirmações. Já a C ela está incorreta. Né? E aqui o texto é um pouco difícil de interpretar, mas ele diz assim, a representação da realidade no mapa é estabelecida por uma correspondência entre as dimensões dos objetos representados e as do papel, né? Que nos dá a ideia que seria do mapa. Né? Só que assim, a representação da realidade no mapa ela é feita apenas pela questão da correspondência, né, dos objetos com, digamos assim, com o que a gente vai inserir. Né? Então, assim, ela está errada mais essa parte do começo, né, no qual ele diz que é a representação da realidade no mapa. Né? Enquanto, na verdade, é a representação, né, digamos assim, de um fragmento que é colocado. E aí a gente vê que, na verdade, só sobra a alternativa C como incorreta. E a demais questão, nós temos aqui o seguinte enunciado, né? Ele fala que a escala cartográfica do mapa representa 1 por 50.000 centímetros. E diz que a distância entre os pontos é de 4 centímetros. O que a gente está vendo aqui? É a mesma coisa dos outros exercícios. A gente viu que ele deu a escala, né, que é 50.000 centímetros, e ele deu para nós a distância do mapa, que é 4 centímetros. Para a gente achar, então, ele quer saber aqui né, ele diz assim, no plano real, essa distância é aproximadamente, então ele quer saber o desão, novamente, nesse problema. Né? Então, desão, a gente já viu que é escala versus desenho, e aí aplicamos, então, a fórmula, no qual nos vai dar 200.000 centímetros. Né? Reparem que a questão só está dando, né, em quilômetros, então vamos transformar para quilômetros. A gente sabe que temos então que cortar 5 casas. No caso, então, cortando, temos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, 200.000 centímetros ou 2 quilômetros, no qual a gente tem como resposta correta a A. A questão 7, ela nos traz 4 afirmações e temos que julgar se elas são verdadeiras. Né? E depois assinalar, aqui apresenta todas as afirmativas corretas. Né? Aqui já tem um gabarito, mas vamos entender o porquê que elas
as alternativas estão incorretas ou corretas, né? Então, nós temos aqui no primeiro a menção de que existem dois tipos de escala cartográfica. Até aí, correto. Né? Aqui nós temos a ideia que é a escala numérica e a escala gráfica, certo? A gráfica é essa e a numérica é essa. Aqui ele diz, então, que é numérica, beleza, tá certo. E aqui ele fala geográfica, né? Na verdade, a escala geográfica não é uma escala cartográfica, ela é uma escala geográfica, né? Que é diferente. Tá? Então, essa 1 está incorreta. Já no 2, ele nos diz que a escala 1 por 50 mil, podemos visualizar mais detalhes do que a escala 1 por 500 mil. Conforme aqui eu já anotei para facilitar, né, nós temos então 500 mil tendo um maior denominador, logo tendo um menor detalhamento. Né? Enquanto os 50 mil ele tem um menor denominador e um maior detalhamento. Né? Sem que a gente considere então que o 500 mil, né, sendo um maior denominador. Aqui na questão 2, ele fala então, que na escala, né, de 5 mil podemos visualizar mais detalhes do que na escala. Né? Até aí está certo. O problema é que depois ele diz que, portanto, a primeira, né, ou seja, a escala de 50 mil, é mais adequada para apresentar grandes superfícies terrestres. Né? No caso aqui é interessante pensar o seguinte, quando a gente fala então da escala, nós estamos falando que a 5 mil é considerada uma escala grande, enquanto a de 500 mil a gente considera como escala pequena. Né? Aqui lembrando, quando a gente fala de escala pequena, nós temos como essa imagem que nos representa então uma superfície terrestre maior, como no caso aqui mostrando o Brasil, né, e os estados. Já a escala grande, ela vai ter um menor denominador e um maior detalhamento. Né? Reparem aqui, então, a quantidade qual nós estamos conseguindo identificar, que são 4 milhões de centímetros, né? Que a gente vê o Rio de Janeiro, os municípios. Aqui na questão, né, ele diz, então, se a escala grande, ela pode representar, então, uma superfície terrestre. Né? Que na verdade não é. Né? A gente pode perceber que ela não vai representar a superfície terrestre. Ela vai representar, né, com uma escala grande, uma planta de um bairro. Agora, se ele estivesse mencionando, né, a de 500 mil, que é a segunda escala que ele comenta, aí sim nós poderíamos colocar como superfície terrestre. Mas, na verdade, né, pelo número, ele poderia ser mais um município do que realmente uma região ou um país, se a gente for pensar na proporção. Né? Então, a gente vê que a alternativa 2 também está incorreta, né, por dizer essa relação. Então, a gente já elimina a A, podemos eliminar a B, certo? Repare que a gente já eliminou também a C, né, porque ele fala da 1 e 2, e a E que também fala 1 e 2 e 4. Né? E a gente só fica então com a 3 e a 4, mas vamos entender o porquê que ela está certa. Né? A 3 fala que o mapa da escala 1 por 2 milhões, centímetros, e a distância gráfica de 3 centímetros. Em 2 pontos em linha reta corresponde, aí ele já está dando uma resposta de que a distância real é de 60 km. Aqui pelo dado nós temos então que está representando o E, né, 2 milhões de centímetros, certo? Deixa eu usar a caneta, estou usando o mouse. E aqui nós temos o desenho. Né? Então, para a gente achar a distância real, lembrar que temos que multiplicar 2 milhões versus 3, que vai dar então certo? Lembrando que estamos em centímetros. Para passar para quilômetros, recortamos 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos então, né, pela resposta aqui, que é 60 km. Né, o que confere então com a afirmação 3, né?
que diz que o mapa, então, a distância gráfica de centímetros corresponde a uma distância real de 60 quilômetros. E tá certo. Aí depois ele diz que numa escala de 1:500, muito utilizada na construção de plantas urbanas, é maior do que a escala... Opa, deixa eu só apagar essa parte, não era com essa cor. É maior que a escala 1/1.000.000, que é utilizada para representar então um continente ou mesmo um mundo, né? Repare então que esse 1% é a nossa escala pequena. Certo? Enquanto a outra escala é a escala grande. E a escala grande, né, como a gente já viu aqui, ela pode ser uma planta de bairro ou pode até ser uma planta urbana mesmo, né? Porque ela é menor, né? 1/500, ela é menor do que esse número aqui de 5.000, que representaria uma planta de um bairro. Então, ela sim, ela pode representar aqui uma construção de uma planta urbana, né? Ela está certa. E essa escala, então, que é a escala grande, ela é maior do que a escala de 1/1.000.000, certo? Né? Porque lembrando que a gente está usando a ideia da quantidade de vezes que foi reduzido, né? E o quanto ela representa, na verdade, é o que a gente denomina de escala grande e escala pequena. Né? Então, a escala pequena, ela acaba trazendo menor detalhamento. Né? Nesse caso, então, a gente pode imaginar um continente. Lembrando que tem essa relação desse mapa que a gente já viu aqui. Né? Escala pequena, da ideia do Brasil, enquanto escala grande pode ser de um estado. Né? Então, a gente vê que a afirmação está correta, fazendo com que realmente a D esteja verdadeira. Seguindo, nos mostra que a questão 8 que compara os mapas A e B e supõe um acréscimo de informações geográficas do real em cada um deles. Né? Nós temos dois mapas mostrando o Brasil, certo? Só que a gente repara aqui que tem uma diferença, né, nas escalas indicadas da imagem A e da imagem B. Né? A gente vê um que é 80 milhões e outro é 60 milhões. Né? Lembrando que se a gente compara os dois números, a gente percebe, né, que o maior número seria então do mapa B, certo? O mapa B ele tem um maior denominador do que um mapa A. Né? Logo, a gente consegue perceber o que? Se tem um maior denominador nessa tabela, né, nós podemos ver que ela vai ter um menor detalhamento, certo? Enquanto a escala grande, ela vai ter um menor denominador. Aqui, como a gente está comparando os dois, né? Claro que se a gente olhar pela grandeza, né, tem outros mapas muito diferentes. Né? Embora aqui eu coloquei como exemplo uma de 6.000 para facilitar mais o exemplo. Mas se a gente for pensar também no caso, né, da questão aqui, também pode ser considerado um mapa A com uma escala maior do que o mapa B. Né? Sendo uma comparação, então, é relativo. Né? Se tivesse um outro mapa de 1/6.000, claro que esse mapa de 1/6.000, ele seria uma escala maior do que o mapa, por exemplo, A. Certo? Mas no caso aqui a gente está usando essa proporção. E aí ele diz, então, né, anunciado, a proporção da escala cartográfica, a explicação para menor riqueza, né, menor riqueza de detalhes no mapa A estão indicadas, respectivamente, na seguinte alternativa, né? Então, por que estamos falando? Porque ele está falando da escala, né? Que é a escala... Não, perdão, não é a escala. E seguindo para a questão 10, nós temos, né, afirmações de uma escala cartográfica no enunciado e temos que conferir
se essas 4 afirmações estão verdadeiras, né? Então, temos que assinalar todas as verdadeiras. Tá? Já está aqui o gabarito, mas para explicar o porquê que elas estão certas e porquê outras estão erradas. A primeira diz: medindo-se uma distância, o mapa achou-se 44 centímetros. A escala do mapa é de 1 por 50 mil centímetros. Portanto, a distância do terreno medido é de 22 quilômetros. Bom, nesse caso, você teria então que verificar, né, como é que se deu a situação. Então, aqui, né, ele fala 44 centímetros, seria o Dzinho, certo? Enquanto esse aqui é a nossa escala, então, conforme a gente pode pensar. E ele fala que o terreno medido é de 22 quilômetros. Né? Então, o que a gente tem que fazer na verdade? Ele já deu a resposta, a gente só tem que conferir. Então, no caso, a gente vai escolher qual desses a gente vai tentar verificar. Né? Então, vamos, no caso, como a gente colocou aqui, entender, né, essa função. Então, tentamos localizar o Dzão, que é igual escala versus Dzinho, certo? E aqui nós vemos o quê? Que esse valor, né, do escala é esse 50 mil centímetros, né, conforme a gente colocou aqui, e 44, que é relacionado à distância do mapa. Se a gente multiplicar os dois, então temos, né, 2 milhões e 200 mil centímetros. Se a gente lembrar o quanto, né, que a gente tem que cortar de casas para chegar a quilômetros, são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. O que nós temos, então, 22 quilômetros. Logo, a afirmação da primeira está correta, né? Que ela diz justamente a mesma coisa. Então, ela está certa. 2. Em um mapa no qual não há qualquer informação sobre a escala adotada, mediu-se a distância entre duas cidades e encontrou-se 15 centímetros. Né? Então, nós temos aqui 15 centímetros. Esse é o Dzinho. E ele diz, se a distância real entre as duas cidades é 150 quilômetros, a escala do mapa é 1 por 150 mil centímetros. Né? Então a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que, né, pensar como que a gente poderia entender a relação de escala. Mas vamos ver então, como essa é a última afirmação, vamos ver como se acha a escala. Né? Primeiro, lembrando que ele nos deu a distância em quilômetros. Né? E a gente vai usar essas informações, então, o D igual a 15, né? E o Dzão igual a 150 quilômetros. E a gente vai tentar achar a escala. Né? O que a gente pode, então, primeiro já saber, né, que 150 quilômetros, sendo que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, vai dar 100 mil centímetros. E nós temos aqui, então, né, que 150 quilômetros, então seria então 15 milhões de centímetros. Aproveitei aqui para completar as informações. Né? Então aqui a gente tem, né, a escala, o Dzinho e o Dzão. Né? E aí a gente aplica então o que ele nos colocou. Então nós temos aqui 15 sobre 15 milhões. Né? Reparem aqui então que a gente tem um número grande. A gente poderia também fazer o contrário, tá, gente? O Dzão dividido por Dzinho vai dar o mesmo resultado. No caso aqui, né, pensando mais fácil, nós temos então dois números que podem ser multiplicados por 15, ou melhor, divididos por 15, simplificados por 15. Então é a mesma coisa isso aqui, pensar, né, que nós dividiremos por 15, né? Que aqui 15 vezes 1 dá 15, né? E aqui também teremos, né, o número 1, só que com essa quantidade, ou seja, com 1 milhão, né, mais ou menos. Então 15 milhões dividido por 15 dá 1 milhão de centímetros, certo? Então, no caso, a gente fica com essa... Deixa eu apagar aqui. Certo? E isso aqui é o mesmo que dizer
tá? Não é aqui é ponto, e isso aqui também tá errado, tá, gente? Né? Vamos usar aqui, ó, para deixar bem claro. Aqui ele fala que é essa quantidade. Então seria essa escala desse aqui. E aí, no enunciado da 2, ele diz que seria, né, 1 por 150 mil. Esse resultado que ele fala é totalmente diferente. Né? Isso aqui não corresponde, então, à distância dada, né, seja pelo mapa, como também pela distância real. Tá? Então, essa aqui ela está equivocada, essa afirmação. E a afirmação 3 diz assim: a distância entre dois estabelecimentos industriais é de 12 quilômetros. Isso aqui, para nós, então, é o desão. No mapa de escala 1 por 120 mil centímetros, essa distância é de 10 centímetros. O que a gente tem que fazer nesse exercício para compreendê-lo? Tá? Então, vamos dividir em duas partes. Aqui na parte A, nós vamos então entender que o dzão é igual a 12 quilômetros ou 1.200.000 centímetros. Né? Lembrando que eu passei então a adicionar 5 casas do 12. Né? O que a gente consegue então ver que a escala seria nesse formato aqui que estamos falando, né? 1 por 1.200.000 centímetros. Aí ele diz que no mapa, né, de escala 1 por 120 mil, essa distância é de 10 centímetros. Para a gente verificar se está certo, né, então vamos tentar entender da seguinte forma. Né? Temos aqui a fórmula da escala, igual dzinho sobre dzão. Né? Também se pode inverter se vocês quiserem, mas aqui eu quero representar como seria pela escala nesse formato. Né? Então, como está no formato fracional, eu vou manter nesse formato para entender um pouco o ponto. E aí eu só apliquei aqui então o que a gente viu. Como ele colocou 10 centímetros no mapa, o desenho, né, ele vai para esse ponto. E aqui eu coloquei já em centímetros a distância real, né, que é 1.200.000 centímetros. No caso, nós podemos, né, dividir 10 por 1.200.000, cortando apenas o zero. Né, um zero. O que aí resulta nesse mesmo resultado, no qual nós vemos o quê? Que a escala, portanto, né, ela pode ser também falada né, que é o mesmo... Opa, perdão, coloquei errado aqui, ó. Viajei. Aqui é 120 mil, né? Agora sim dá certo, gente. Eu errei a conta aqui, né? Não era a conta não, só fui passar essa forma, né? Porque isso aqui é o mesmo do que isso aqui, né? Só que é um modo, né? O de cima é o fracional e o de baixo é o como a gente geralmente lê, né? A própria interpretação. Então, o 3 ele está correto, né? Está de acordo com o que falou. O 4 ele diz: o trecho de um rio em mapa na escala 1 por 20 mil centímetros é de 7 centímetros. Né? O 7 ele é a nossa distância do mapa, certo? É desenho. Enquanto o 20 mil é a nossa escala. Aí ele diz: ao se ampliar a imagem, esse mesmo trecho do rio fica com 10 centímetros. Então, o que tinha 7 centímetros passou a ficar com 10 centímetros. E aí ele afirma: logo, a nova escala é de 1 para 14 mil. Né? Como que a gente pode chegar a isso, gente? Então, a gente percebe que precisamos achar, então, o que seria, né, essa interpretação desão, né? Então, no caso, se a gente, né, aplicar essa fórmula, né, buscando o desão, então, igual escala versus desenho, né, que é a distância do mapa. Aplicando ela, nós temos esse formato, né, qual nós podemos ver, então, que seria 20 mil, né, que ele nos dá essa informação aqui, né, que é a nossa escala, certo? 20 mil. E
multiplicado por 7. Né? Ambos estão em centímetros. Chegamos então que a distância real é de 140.000 centímetros. Né? Isso em relacionado ao quê? Ao dado que ele nos deu anteriormente para achar a distância real. Porque aqui, né, lembrando, né, que ele fala que o trecho do rio, no mapa ele está nessa, mas ele não informa o desão. Então a gente achou primeiro o desão para descobrir então se o que ele fala da ampliação está de acordo. Aí sim, agora que a gente sabe qual que é a distância real, nós podemos prosseguir fazendo o seguinte, né? Usando a fórmula básica E igual Dzinho sobre Dzão, e aí aplicar, nós vimos o seguinte, né? Na própria questão que ele coloca, né, de 10 centímetros do Dzinho, que é esse daqui que a gente está falando, e ele quer ver se esse 14.000 está de acordo com a proporção colocada nessa ampliação. Né? E se a gente olhar, podemos fazer o seguinte, vamos usar aqui a fórmula básica da escala E igual Dzinho sobre Dzão, e vamos agora testar, né, com essa distância real do qual nós falamos. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o Dzinho, que é 10 centímetros, isso não muda, e vamos ver agora esse valor, né, que é 140 mil. Né? O que a gente pode ver agora, simplificando, né, podemos cortar um zero aqui, um zero ali, e aí nós vamos ter então, acho que colocar um zero a mais, né? Que podemos ver então que é 14.000 centímetros. Se você for ver, foi exatamente isso, né, que foi mencionado aqui. Então ela está correta, a afirmação, porque é o mesmo